E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito dessa história de que realmente o Grupo City, dono do Manchester City e tudo mais, demonstrou interesse em 10 times do futebol brasileiro e o Cruzeiro estava em uma dessas listas primeiramente. Para você ter uma ideia, o Grupo City que já está procurando um time da primeira divisão, da primeira, segunda ou terceira divisão do futebol brasileiro desde o início de 2020, no final do ano de 2020 ali já tinha conversas com algumas outras equipes que acabou não avançando. Mas, primeiramente, o grupo gostaria de um time que ficasse em São Paulo, até por conta do exemplo do Red Bull Bragantino, que deu muito certo. E assim, o primeiro time procurado foi o Oeste, informação lá do canal do Nicola, tá? Que a primeira proposta para o Oeste foi de 35 milhões de reais, 6 milhões de dólares, mas o dono do Oeste queria 50 milhões de reais, um pouco superior a 10 milhões de dólares, e essa negociação acabou não avançando. Entre os anos de 2021 e agora em 2022, teve vários outros times especulados, apesar deles quererem times de São Paulo, como por exemplo Botafogo de São Paulo, Novo Horizontino, quem sabe ali Ponte Preta, Guarani e tudo mais, Ferroviária, mas estavam totalmente fora da realidade financeira de o que eles estavam dispostos a pagar. E assim, algum desses times não tinha interesse em se transformar em uma sociedade anônima do futebol, uma SAF. Muitos times não têm interesse, tá? Então o Grupo City bateu nessa parede muito por conta mais dessa questão de não ter muitas opções do que propriamente financeira. E aí sim que surgiu outras possibilidades de pensar, por exemplo, em times com maior expressão. De acordo com o Nicola, o Cruzeiro, o Bahia e também o Botafogo, além do Atlético Paranaense, foram sugeridos, teve conversa, mas não avançaram, tá? Então o Cruzeiro entrou para uma dessas listas interessadas no Grupo City. Vale lembrar que o único que teve mais conversas até aqui foi em relação ao Bahia, mas não é uma situação fácil. O Bahia que teria um potencial por ser um time com muita torcida também e tudo mais, mas ainda não foi definido se o Grupo City vai comprar ou não. Deve ter várias conversas aí no decorrer possivelmente dessa temporada. Teve também o Londrina, tá, que foi especulado. O Grupo City tinha interesse e ainda tem de comprar um time para deixar como um polo de revelação de grandes jogadores do futebol brasileiro. Vamos ver aí como que vai ficar essa situação, mas interessante saber que o Cruzeiro estava dentro desse grupo, que tinha interesse, né, pessoas do Grupo City no Cruzeiro. Eu até trouxe essa informação aqui para vocês, se não me engano, no final do mês de outubro, no final do mês de novembro ali, teve várias especulações de quem seria o dono do Cruzeiro, e até vazou que o dono do Manchester City demonstrou interesse, e agora, alguns meses depois, realmente cumprindo essa história, sendo verdade, mas que eu preferiria muito mais o Ronaldo comprando o Cruzeiro do que propriamente o Manchester City, porque apesar de ser um potencial gigantesco, não sabemos se ele iria colocar dinheiro para sair ganhando absolutamente tudo ou para ser um polo de revelação de jogadores, né? Então é complicado pensar nisso de clube empresa, até porque está começando agora, mas enfim. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito da renovação da parceria entre Cruzeiro e uma empresa que é no caso da Saudade, que é um frigorífico e tudo mais, que patrocina o Cruzeiro desde a última temporada, e foi anunciado já nessa última quinta-feira a renovação desse vínculo, que acabaria agora no início da temporada de 2022 e vai até dezembro desse ano. Vale ressaltar que os valores não foram especulados. E além disso, tem uma notícia boa, porque além de patrocinar o time principal, vai patrocinar a equipe de base e o futebol feminino. Então isso vai ser muito importante, né? Tendo um incentivo também para as categorias de base e o futebol feminino do Cruzeiro. De acordo com a matéria do UOL, o Cruzeiro ainda na partida de hoje diante do Uberlândia já deve voltar, né, a usar o patrocinador no calção que fica na parte traseira desde a última temporada. E como falei para vocês, os valores ainda não foram especulados. E é até interessante esse contrato ter acabado justamente agora, depois da compra por parte do Ronaldo. Eu não ficaria surpreso se boa parte desse valor possa ter sido antecipado antes, na antiga gestão, porque o Cruzeiro precisava de qualquer forma pagar salários atrasados. Mas o Ronaldo vai ter um poder de negociar valores bem mais altos do que vinha sendo praticado anteriormente, porque o Cruzeiro já tinha uma visibilidade muito boa, e depois então da compra do Ronaldo teve muito mais, além de pensar, por exemplo, que esse ano pode ser muito melhor e posteriormente um acesso para a primeira divisão, visando a próxima temporada. Ainda no final do ano passado, o diretor financeiro da Raposa, que naquela ocasião até já saiu, né, aqui do Cruzeiro, ele falou que a expectativa da Raposa de arrecadação era de algo próximo de 34 milhões de reais. Ano passado foi algo próximo de 28 milhões e nesse ano de 2022 seria 34 milhões de reais, que é um valor bem interessante, mas depois da chegada do Ronaldo, acho que o Cruzeiro pode colocar esses valores, se ele pudesse negociar, né, até porque alguns contratos como o Master até 2023, mas de 34 pode ter um salto ali para 40, 42 milhões, justamente por conta dessas renovações de contrato. Enfim, você já sabia que a Saudade patrocinava o Cruzeiro, que não? Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo.
E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um jogador do Flamengo que foi especulado no Cruzeiro, que é no caso do ponta Thiaguinho, de apenas 20 anos de idade, que já jogou no profissional do Flamengo, do Náutico, onde teve muito destaque, e que foi especulado no Cruzeiro nessa última quarta-feira. Vale lembrar que as partes ainda não se pronunciaram, tá, a respeito de uma proposta oficial ou algo nesse sentido, mas eu gostei bastante do nome e é uma posição que o Cruzeiro tem buscado no mercado e não é de hoje. Para você ter uma ideia, ele que tem seus 20 anos de idade, atua de ponta esquerda e também de ponta direita, surgiu muito bem na base do Náutico e principalmente na equipe principal, já na temporada de 2019, quando o Náutico estava na terceira divisão. Ele fez 39 partidas naquele ano com 8 gols marcados e uma assistência, jogador que tinha naquela ocasião 18 para 17 anos de idade, tinha acabado de completar 18 anos e foi contratado pelo Flamengo na temporada de 2020, onde ele jogou apenas pela base do Flamengo. Naquele ano foram 10 jogos e 5 gols marcados. Em 2021 ele teve algumas chances na equipe profissional, apenas no estadual fez 7 partidas e jogou o resto do ano de 2021 pelo Sub-20 e teve bons números também, 35 partidas, 10 gols e 3 assistências, ainda mais por ser um ponta, né? Números bem interessantes, sem sombra de dúvidas. Se eu não me engano, na ocasião, o Flamengo tinha pagado 3 milhões e meio, 4 milhões e meio de reais, tá? Para tirar ele do Náutico, que é um valor alto se for considerar que ele tinha 18 anos de idade e que estava surgindo ainda no profissional, mas é um cara que tem tido bom destaque e nesse ano de 2022 já fez 2 partidas pelo Carioca. O Flamengo tem utilizado um time um pouco mais alternativo e o Thiaguinho já fez 2 partidas até aqui. Eu vejo que a possibilidade do Cruzeiro comprar ele hoje eu acho que seria bem baixa, tá? E também assim, será que o Flamengo estaria disposto a emprestar o jogador? A qual condição? Porque se for para emprestar para ele ser só mais um ali no banco de reservas, não sei se o Flamengo aceitaria, mas se fosse emprestar o Cruzeiro mostrando que teria potencial dele ser o titular do clube, ter uma sequência muito boa e se valorizar, ser vendido, o Cruzeiro pegar um percentual, talvez possa sair negócio justamente nessa questão. Não vejo o Mateuzinho tendo uma sequência no time principal, já que ele nesse setor de ponta já tem muitos concorrentes no time do Flamengo e também por conta de que pelo Sub-20 ele já tem seus 20 anos de idade, possivelmente nesse ano ele já não teria mais condições no meio da temporada ou algo nesse sentido de continuar atuando pela equipe de base, então quem sabe não seria interessante já emprestar ele para o Cruzeiro para ter uma sequência pelo profissional. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do jogador, se já tinha ouvido falar dele e se acha que pode ser uma alternativa para esse setor de ponta, que ele pode atuar tanto na ponta esquerda, na ponta direita, então sem dúvida seria aí bem interessante a sua contratação. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, um vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo a possibilidade do Hudson voltar ao Cruzeiro, que história é essa que teve um patrocinador que foi vazado, será que pode patrocinar o Cruzeiro mesmo, será que não? E também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes também, vai lá dar uma olhada nessa possibilidade de troca de jogadores com o Santos, quem que o Santos poderia oferecer, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu! Se inscreve aqui também no canal de cortes que está aparecendo na tela final. Valeu demais!